Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente terça-feira. Que você venha ter uma excelente terça-feira, um excelente dia. Que Deus venha prosperar tudo aquilo que você colocar às suas mãos. E aí, como que foi? Já o início da sua semana? Fez a sua projeção para essa semana? Se tudo correu bem ontem, você já deve ter alinhado bem as coisas. A partir de hoje já está mais naquela, como se diria, num ritmo mais organizado. Talvez não tranquilo, mas organizado, né? Nos últimos dias, semana passada, eu estive que criar uma conta nova nas redes sociais. Eu criei uma conta nova no Facebook. A gente tinha já algumas contas anteriores, mas fui dar uma olhada e estava com algumas restrições. Aí tive que criar uma conta nova, buscar excluir as antigas. Eu trabalho com digital, eu oriento estratégias, né? Ensino as pessoas a criar sua presença online, mas eu particularmente nunca fui ativo, né? Nunca tinha a intenção de estar aparecendo. Eu gosto muito de fazer as coisas, mas que as pessoas não saibam que foi eu que fiz, né? Então não estou buscando o reconhecimento, a fama, mas eu tenho no meu coração um fogo ardente muito forte em relação à questão de fazer, sim, né? Deixar esse mundo um pouco melhor do que quando eu cheguei. E tive que criar uma conta nova, postei um vídeo também no canal no YouTube de apresentação e com o título Quem Sou Eu? E teve um comentário, eu vi lá que teve um comentário, aí eu peguei e falei, deixa eu responder. Eu fui responder. Aparentemente, assim, olhando, parecia uma mulher, né? Assim, adulta já, né? E ela escreveu lá, né? Que a essa altura da vida tal, né? Encontro perdida, né? Esse foi o primeiro comentário que tivemos ali no canal, né, de muitos que virão, né, assim, né, a gente espera. E dentro do que for possível, né, responder, eu quero responder. Que o objetivo de estar criando esses vídeos, compartilhando conhecimento, é ajudar as pessoas, né? E muitas vezes ouvir ela é tudo o que elas precisam, né? Por não ter ninguém para conversar, para compartilhar o que passa dentro de si, né? Então, só de uma resposta ali, talvez é uma coisa que pode salvar naquela pessoa, né? Então, desejo estar respondendo. Mas essa questão sobre o eu, ele não é novo, já é desde a antiguidade, né? Os maiores dilemas, né, do ser humano. Tipo, quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Hoje o governo, o sistema tentam fazer com que nós não pensemos nessas questões, né? Porque eles criam muitas coisas nas quais nos deixam totalmente tomados, ter que processar. Aí não temos tempo praticamente para pararmos, para fazer aquela reflexão que eu costumo orientar e voltar assim para dentro, né? Porque dessa forma fica mais fácil de conduzir a população em massa. Fica mais fácil de orientar, guiar as pessoas de forma na qual eles possam tirar os seus proveitos posteriormente.
fazer uma pergunta para você. Quem é você? Você consegue responder rapidamente? Muitas vezes, quando nós perguntamos isso para alguém, as pessoas chegam e começam a falar: eu sou assim, assado, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Essa pergunta é importante porque quando a pessoa, quando nós começamos a falar supostamente quem nós somos, nós estamos fazendo, externalizando, expressando algo chamado autoimagem, que é a nossa imagem pessoal que nós temos de nós mesmos. E o sucesso ou o fracasso na nossa vida, ela está diretamente relacionada a qual imagem nós temos de nós mesmos. No vídeo anterior eu falei que as questões que nos diferenciam uma pessoa bem-sucedida e a que não está tendo resultado, uma delas é a mentalidade. E a mentalidade, ela está diretamente relacionada à sua autoimagem. Então essa pergunta, quem eu sou, ela é muito importante. Ela é muito, muito importante. Nós começamos a sofrer com essa autoimagem na adolescência, mas as escolas não existem matérias que trabalham isso. Depois, na idade adulta também não encontramos. Então, na maioria das vezes, esse dilema que inicia na nossa adolescência continua na idade adulta. Os adolescentes, crianças, imaginam que nós adultos, nós já estamos em um nível tão elevado, que não temos esses tipos de problemas. Mas nós que somos adultos, quando paramos para observar e refletir, a gente vê que realmente não mudou muita coisa. A única coisa que mudou foi que com a idade adulta veio uma quantidade de responsabilidades enormes. Mas lá no fundo ainda tem aquele adolescente, aquela adolescente, adolescente, tem aquele adolescente, ou algumas aquela criança, interior, que ainda se encontra perdido quando se diz respeito ao eu, como foi, ali pode ser identificado pelo comentário. Infelizmente, não temos matérias, cursos que trabalham especificamente isso. Eu vou deixar aqui anotado, nunca pensei em criar algo específico para isso, mas é uma coisa, agora conscientizando novamente, é um assunto de grande importância, que se ter um curso, um treinamento, algum material para se trabalhar isso, pode ajudar muito no teu processo, no processo das pessoas, no crescimento em prol de atingir os seus resultados maiores, o seu sucesso. Vou buscar elaborar algo em relação a isso. Eu também sofri muito com isso. Na minha adolescência, quando eu era mais novo, até eu fui pro Japão com 13 anos da última vez. Fui uma vez quando era menor, depois fui com 13 e fiquei até os 28. Desde pequena aqui no Japão, ou aqui no Brasil, antigamente, a gente sofria muito, assim, bullying, que se diria nos dias de hoje. Parece que ultimamente não tem muito isso, mas na minha época, não sei se era eu em específico,
era mais raro o japonês, então descendente de japonês era muito, sim, chamada era de japa, japa, japa pra cá, japa pra lá, ou japonês, e assim, e zoavam o japonês de várias questões. Os antigos aí deve vir algumas coisas na mente de zoeira, né? Com os japoneses, né? E aquilo ali, quando você é criança, é algo muito ruim, né? Eu comecei no início da adolescência, ainda estava aqui no Brasil, né? Com 13 anos. Então desde na parte da infância até no início da adolescência, fiquei sendo zoado um pouco, assim, como questão de ser japonês, descendente de japonês, e ainda tinha um a mais, um agregado extra ainda. Minha família, desde que eu nasci, meus pais, eles já eram cristãos, né? Então a gente sempre ia na igreja. Ele era de uma igreja, uma denominação que sempre teve culto todos os dias, sempre teve. É uma igreja pentecostal. E então, assim, todo dia praticamente nós íamos na igreja, e na escola chamava de crente, né? Era japonês e crente de não sei o que, de não sei do que, de não sei o que mais lá. Por causa disso eu não me recordo de ter ficar brigando, né, com as pessoas, não, né? Mas tinha isso constantemente. Então, era japonês e crente, não sei o que lá das contas, aqui no Brasil. Aí, aos 13 anos, fui pro Japão. Chegou no Japão, aí começou a ser chamada, né, de gaijin. Quem é descendente de japonês já sabe, né? Gaijin, gaikokujin, que traduzindo é estrangeiro. É estrangeiro. O Japão, então, vamos dizer, antes da guerra, ele era um país ainda fechado. Então, o japonês, ele tem uma cultura meio mais privada, mais reservada. O japonês, ele é muito sistêmico, né? Não que eles são frios, não. Eles são pessoas que têm um sentimento muito forte, né? Quando você conquista um amigo japonês, você tem amigo o resto da sua vida, na qual você pode confiar ali a sua vida, né? São pessoas que têm uma índole, né? Os antigos, os novos também estão ficando bagunçados, no contexto geral, né? A garotada nova no mundo inteiro, né? Tá ficando um pouco bagunçado, tá precisando, né? A gente dê uma atenção a essa galerinha mais nova aí. É um pouco preocupante. E chegou lá, então tinha esse negócio de ser chamado de estrangeiro. É gaidin daqui, gaidin dali. Eu cheguei a ir um pouco na escola também, inicialmente quando eu cheguei lá. Então, era quase como se aqui no Brasil, da mesma forma, né? Aqui é japonês e crente, lá é gaidin, gaidin, gaidin. E aí, meus 14, 15, 16 anos, sabe, vivi um dilema ruim, mas quem eu sou? Quem eu sou? Eu não tenho meu lugar, não tenho meu espaço no Brasil, não sou aceito. Aqui no Japão também não sou aceito. Então, aonde é meu lugar? Aonde é o meu lugar? Sabe? Sofri muito com isso, né? Sofri muito com isso. Agora eu vou dizer como que foi resolvendo isso, né? Hoje, eu tenho muito orgulho de ter a descendência japonesa. Depois que eu entendi a cultura, tenho muito orgulho, né? Mas não tenho nada assim específico, eu sou brasileiro, eu sou japonês, não. Hoje, minha modo de viver mesmo, eu quero viver andando, conhecendo outros países, outras culturas. Nessa ocasião, aos 16 anos de idade, eu fiz
né? Tive um momento ali de introspectivo, né? De voltar para si ali, refletir, meditar. E dos 17 para os 18 anos foi esse processo onde eu comecei a buscar. Algum vídeo anterior eu já até falei, né? E fui para vários rumos, questões de religião, questão de misticismo, ocultismo, fui buscando coisas do além. A gente foi um ano e pouco, bem, busca árdua em prol disso. E aí fui descrevendo ali quem eu sou. Aí, na minha descrição, ficou lá assim: eu sou terrestre, vamos dizer, terráqueo, né? Ou seja, eu sou uma pessoa que moro no planeta Terra. No planeta Terra. Nasci numa determinada região, né? Ou uma província chamada Brasil. Mas que fui crescido e educado numa outra, como se fosse assim, numa outra região, ou tipo como se fosse bairro, né? O Brasil seria estado e a cidade para mim seria Japão, tipo assim. Mas fui criado, né? Nascido no planeta Terra, na área Brasil e criada no setor Japão. Então, assim que foi chegando o meu alinhamento de quem sou eu. Porque eu observei assim, vamos dizer, tem várias teorias, né, do planeta redondo e do planeta plano, né? Mas indiferente lá o que seja redondo, seja plano, tá? Não vai fazer muita diferença para nós, tá? Na nossa vida. Mas nós estamos dentro dessa bolinha ou desse plano, certo? Então, estando aqui dentro, indiferente se você está no Japão, que é lá do outro lado do mundo, né? Para nós que estamos aqui no Brasil, na China, na Coreia, na África, não importa onde nós estejamos. Todos nós estamos dentro desse mesmo espaço. Então, a origem nossa é toda terráquea. Nós somos terráqueos, nós somos seres humanos, certo? Tirando, sei lá, os que vêm de fora do planeta, estando aqui dentro, nasceu aqui dentro, é tudo um só. Somos terráqueos, né? Somos seres humanos, né? Então, foi isso a questão que eu vi. Depois eu comecei a ter convivência com pessoas de diversos países, diversas nacionalidades. Eu comecei a ver uma diversificação de culturas, de ideologias imensa. E mesmo sendo pessoas do mesmo país, ou seja, cada um tem uma modo de ver, de pensar. Eu tive amigos, né, colegas, né, que assim, eram gêmeos. Isso também foi muito marcante para mim, porque eu vi mesmo sendo gêmeos, por fora parecendo parecidos, né? Mas assim, era totalmente diferente, personalidade, caráter. Um era proativo, o outro era mais passivo, assim, na dele, introspectivo. E era muito notória essa diferença. Então eu falei, nem gêmeos que é gêmeos, criado, né, nascido do mesmo pai e mãe, criado na mesma casa, com o mesmo ensinamento dos pais, se tornam pessoas diferentes. Então não tem lógica, não faz sentido algum esse negócio de ficar falando, eu sou brasileiro, eu sou japonês, eu sou americano. Isso daí são tudo estratégias, né, do governo. São estratégias do governo, o que nós chamamos de patriotismo, né? Eu sou patriota, morro pela minha pátria. Isso daí é ideologia plantada pelo governo para quando eles aprontarem, né, alguma guerra, eles possam jogar nós lá. E o patriota, né, ele é cego, fica cego pelo aquilo, ele, né, fica cego por sangue. Assim, lutar pela nossa família, para cuidar dos nossos entes queridos, pai, mãe, esposas, filhos, isso indiferente de qual nação, qual país nós vivemos. Isso é nossa obrigação, nós como homens, por exemplo, acordar cedo, trabalhar em prol de cuidar da nossa família é nosso dever, indiferente qual seja o país que você nasceu. Então, para mim, esse negócio de patriotismo
é uma coisa sem sentido algum. Eu identifico isso como estratégia do governo. Estratégia do governo para, quando tem guerra, conseguir manipular a galera e mandar lá para a guerra, porque voltando aqui, o alarme tocou, que os grandes mesmo, eles não estão lá, eles estão no camarim de luxo deles lá, só olhando, né? Então, não faz sentido algum. Aí eu comecei a observar essas coisas, falei, não faz sentido essa questão. Aí fui começando a moldar, fui começando a me entender. Aí iniciei os estudos mais aprofundados em relação ao cérebro, em relação à mente humana. E eu tive um privilégio de ter alguns instrutores mais avançados, que eu acabei indo para uma área mais profunda, que vai na parte de manipulação, né, lavagem cerebral. E eu comecei a identificar que esses conhecimentos mais profundos, os mais blacks, negros mesmo, quem utiliza deles é os grandes, é os senhores aí, né, do mundo, é os governos, aplicando isso na massa para manipulação. Essa pergunta, quem sou eu, ela tem algumas fases. A primeira é a identificação. Então, para você identificar quem é você. E depois que você identificar quem é você não, perdão. Identificar, né, quem você, né, diz ser você. E depois daí você vai fazer a outra análise. Mas por que eu penso que eu sou assim? Aí você vai identificar. Se você aprofundar, você vai ver que o seu eu, que você diz, eu sou assim, assim, assado, não é você. Não foi escolha sua. Foi fruto do meio. Influência do pai, influência da mãe, da avó, do vô, do tio, da tia, talvez do professor da escola, depois dos amigos, depois dos filmes, novelas, músicas, e assim por diante. Aí você vai ver isso daí, notar isso daí. Dependendo da pessoa, por exemplo, se foi uma jovem que cresceu vendo seriado da Disney, Barbie, ela vai crescer uma Penélopezinha. Na minha época, quando eu fui pro Japão, eu lembro que estava iniciando aquele seriado, negócio de malhação. Hoje tem um tal de BBB, que a expressão é meio feia, mas é uma bela de uma putaria. Tem as pessoas que é viciada em novela. Elas se alimentam dia e noite dessas coisas. E assim vai desenvolvendo a personalidade delas, toda bagunçada por influência de fora e não por escolha própria. Identificar a sua autoimagem, quem você é, primeiro ponto. Segundo, para você poder escolher quais são as influências que foram boas e as que você quer manter, e as que não faz sentido você descartar. Só que ninguém em toda a sua vida passa por esse processo. Algumas pessoas específicas, né, que têm alguns certos conhecimentos extras, que têm a oportunidade. No Japão, onde eu estudei, esse processo de recriação pessoal normalmente dura 5 anos. E não é um processo fácil, você tem que parar ali, voltar para si. A correria do dia a dia, principalmente quando nós nos tornamos adultos, quem tem tempo para isso? Por isso que, normalmente, falei isso semana passada na reunião aqui em casa com meus filhos, do jeito que a criança, adolescente, vai crescendo, se os pais, as mães ali não der uma atenção e cortar, né, os galinhos que tá saindo fora, elas crescem e se tornam adultas daquela forma. A gente identifica em algumas empresas
né, indústria que a gente vai, né, por exemplo, trabalhar, a gente vê lá que é como se fosse uma cópia da época da escola, né? Aquelas mesmas pessoas, né, que arrogantes, que faziam bullying na escola, têm a tendência de querer fazer bullying também nas empresas, nas faculdades. Então, se não tiver um momento ali de dar um basta, um corta, uma reflexão, um choque, um tratamento de choque, essas pessoas acabam crescendo dessa forma, todas desfragmentadas, né? O problema é o resultado que essas pessoas deixam, né, no mundo. Normalmente, esses pais adultos desfragmentados não são preparados para ensinar filhos e acabam tendo filhos. Então, aí vai passando. Então, cada um, né, ter esse momento particular de dar uma refletida sobre responder, né, quem sou eu, e depois fazer uma análise, isso é muito importante, não fica apenas limitado a nós. O resultado disso vai para os nossos filhos. Hoje eu tenho muito, sentimento em relação aos meus filhos, em orientar meus filhos, mas porque eu passei por esse processo. Eu fui malhado com o trigo malhado ali. Então, o que eu aprendi, eu busco passar a essência para eles, para desenvolver neles personalidades mais que tenham bom senso, mais polidas, né, mais educadas, né, respeitosas. Então, mas porque eu passei pelo processo. Se for para explicar aqui mais, ainda vai um pouco mais além, né? Que é sobre a origem, da onde nós viemos, né? Hoje eu tenho bem claro, definido a minha identidade. Então, por causa de ter a minha identidade bem clara, definida, eu também tenho o meu objetivo, a minha meta. Eu tenho compartilhado um pouco aí alguns vídeos, qual que é o meu propósito, que é levar o conhecimento, né, da área da mente, né, os segredos, né, para a transformação, a melhoria, a evolução pessoal, para o máximo de pessoas possível. Mas por causa que hoje eu sei quem eu sou, eu tenho bem clara a minha identidade, então eu tenho bem claro também os meus objetivos, os meus propósitos. E quando nós não temos isso, a gente vive a vida, vai levando, né, de acordo com a correnteza, né? E muitas pessoas, no final das suas vidas, ficam deprimidas, em depressão, também por causa disso. Elas olham assim para trás e veem qual foi o significado da minha vida. E muitos acabam terminando a sua vida aqui de uma forma bem triste, sozinhas, solitárias. Que esse não venha a ser o seu caso. Aproveita o dia de hoje, anota aí, talvez para um final de semana, você dá uma refletida sobre essa pergunta: quem sou eu? Busque identificar as suas influências e passe a escolher influências melhores para a sua vida. BBB, novela, não te aconselho não. Tá? Vai buscar uma leitura, uma literatura, é bem melhor. E não esqueça, diferente pelo que você possa estar a passar, ainda há esperança para você. Então, desejo a você um excelente dia, excelente terça-feira, abençoada por Deus, que tudo que você colocar às suas mãos venha prosperar. E se caso acontecer algum imprevisto, você tenha a flexibilidade de se ajustar ali também, não se perdendo. Que Deus venha abençoar o seu dia.